Olá, que bom novamente estar aqui com você para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu quero meditar um pouquinho no versículo de Romanos, capítulo 2 e o versículo 24, que diz assim: Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo falou essas palavras e ele fez uma citação lá de Ezequiel, capítulo 36, verso 21. Paulo fez um comparativo entre o povo de Israel. Lá no Antigo Testamento, o povo foi levado ao cativeiro, o povo foi levado à Babilônia, o povo foi levado para o Egito como escravo, o povo foi perseguido pelos filisteus, tudo por causa da desobediência. Tudo por causa da idolatria, da prostituição, das suas maldades, dos seus maus julgamentos, da vida errada que eles levavam. Eles adoravam a Deus, mas o coração deles estava longe de Deus. É assim que a Bíblia diz: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. As pessoas diziam uma coisa e faziam outra. Os juízes eram corruptos, os sacerdotes eram corruptos. Basta você ler a história dos sacerdotes na Bíblia, você vai ver a corrupção, a prostituição, a profanação, as mentiras, idolatrias. Eles falavam até mentiras em nome de Deus. Por isso eles eram castigados e oprimidos. E o pior de tudo, o nome de Deus Jeová, o nome de Deus Yahvé, era escandalizado perante as nações da terra. Porque o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus. Foi um povo especial, foi uma nação santa, sacerdócio real, povo escolhido por Deus. Era o povo que Deus falava, era o povo que Deus tratava. O povo de Israel era para ser o povo, para ser luz, lamparina do mundo, lamparina de toda a terra. Era o povo consagrado a Deus, um povo especial, menina dos olhos de Deus. Mas eles não aceitavam isso, eles queriam ser igual aos outros, eles não queriam ser governados por Deus, eles queriam ser governados por rei, eles não queriam ter somente um Deus, eles queriam ter vários deuses, eles se profanavam. Isso tudo acontecia no tempo de Ezequiel. Então Ezequiel capítulo 36, verso 21 fala sobre isso. E Paulo agora está vivendo no Novo Testamento a mesma situação. O povo continua idólatra, continua mal. O povo acha que seguir os rituais vai trazer a eles salvação. O povo acha que seguir os preceitos da lei apenas vai trazer salvação e benefício para eles. Os sacerdotes estão corrompidos. O povo judeu está todo perdido, todo corrompido. Eles usam a lei como um álibi para poder julgar as pessoas, para poder perseguir as pessoas, para poder condenar as pessoas. Eles usavam a lei de Deus para oprimir as pessoas. A lei de Deus no tempo de Paulo não servia para adorar a Deus, estava servindo, era um ritual, meras formalidades de opressoras. E Paulo não está mais suportando isso. Eles mataram Jesus, eles mataram o Cristo, crucificaram o Cristo, eles perseguiam os cristãos, tudo de ruim eles faziam. Os sacerdotes, que eram os homens que falavam com Deus, já não ouviam mais a voz de Deus, a coisa estava feia. Então Paulo se levanta e diz: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, por causa de vocês, por causa de nós é que o nome de Deus é blasfemado. E eu fico pensando assim, que a nossa vida hoje continua quase na mesma situação. Muitas vezes, conforme o lugar que a gente vai, a gente nem sabe se deve dizer que a gente é cristão ou não. Nem sabe se deve dizer. Esses dias eu fui comprar numa madeireira aqui perto da minha casa, aqui, conversando com um homem ali. Eu disse assim para ele, eu olhei para ele, eu vi alguma coisa boa nele, eu disse para ele assim: o senhor é cristão?
Ele disse, não, eu não sou cristão, Deus o livre, nem quero saber de crente aqui na minha loja. Aqui. Daí eu fiquei meio assim, né? E eu me acovardei, confesso para você que eu me acovardei, não quis nem falar que eu era cristão ali naquele momento. Eu perguntei, mas e por que o senhor está dizendo isso? Daí ele assim, aqui do lado da madeireira tem essa igreja aí, ó. O pessoal compraram de mim, o pastor só sabe dizer que não tem dinheiro, que não tem dinheiro, que não tem dinheiro. Mas compraram e não pagaram. Eu não vendo mais fiado para crente de jeito nenhum. Vendo para as pessoas do mundo aí, mas para crente eu não vendo fiado. Eu pergunto uma coisa para você, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado por vossa causa. O nome de Deus é escandalizado na sociedade, na nossa rua, na nossa família, no nosso trabalho, por nossa causa. É por nossa causa que as pessoas dão risada e fazem piadas de Deus, fazem piada de crente, fazem piada dos milagres, fazem piadas da nossa fé, por causa do nosso mau testemunho. Ali na cidade horizontina, há muitos anos atrás, quando eu fui pastor, e daí eu saí daquela cidade, e um outro pastor, cheio de filhos, cheio de a família grande, numerosa, ficou no meu lugar lá nessa cidade de Horizontina. E esse irmão foi para lá e a igreja não mandou sustento para ele dependia da igreja e deu um problema lá, ele estava apavorado e não tinha o que comer em casa. E aí um dia de manhã ele pega, se levanta e tem um garnizé dentro do pátio dele, tem um garnizé lá, um garnizé. Você conhece garnizé, né? Aqueles galinhos pequenos assim, pequenininho. Tinha um garnizé dentro do pátio dele, ele olhou e disse assim para a mulher dele, olha, Deus ouviu as nossas orações. Foi lá, pegou o garnizé e matou o garnizé e comeram ali o garnizé com ele, a mulher, as crianças, tudo em roda da mesa ali, pegaram as penas da galinha e botaram lá. Não tinha banheiro, era patente, era casinha, botaram lá dentro do buraco da patente lá. Daqui um pouco mais, o vizinho do lado começa a procurar o garnizé dele. E pergunta cadê o garnizé, e pergunta para um, pergunta para outro, ninguém viu, desapareceu o garnizé. Aí as crianças vão brincar tudo junto, e daí as crianças estão brincando no pátio, e de repente os meninos do vizinho dizem assim, deixa eu ir lá na casinha, lá, foi na casinha, viu as penas do bicho lá, chegou lá, foi correndo contar pro pai, o teu garnizé, as penas estão lá na patente lá do pastor ali, assim. Você não tem ideia da guerra que deu, você não imagina na sua mente assim a incomodação que deu, essa coisa aí, esse negócio aí, por causa desse irmão que comeu esse garnizé aí, o escândalo que deu naquela rua, naquele bairro, o escândalo que deu naquela família, aquilo ficou feio, ficou ridículo. Bom, só para encurtar a história, esse pastor nem ficou muitos meses lá, ele ficou só 2 meses e teve que sair porque a igreja, os membros que tinham foram embora e o pessoal não queria mais saber da igreja, e deu um baita de um problema lá, não sei como é que está hoje lá. Lá em Carazinho, uma vez também, que eu fui pastor na cidade de Carazinho, há muitos anos atrás, em 87, 86 mais ou menos, fui pastor na cidade de Carazinho, tinha uma irmã lá na igreja, lá, que era muito estranha aquela irmã. Aquela irmã ia sempre nos cultos, mas era uma pessoa bem estranha, assim. E eu sentia no espírito que havia alguma coisa errada. Um dia eu sempre convidava ela, irmã, eu vou lá visitar a senhora na sua casa. Ela, irmão, eu não tenho tempo, pastor. Não tenho tempo, eu trabalho muito, eu sou muito ocupada. Mas a mulher era uma senhora já de idade e não trabalhava, ficava em casa, eu sabia. E aí teve um irmão que disse assim para mim, pastor, faz uma visita para ela, faz que o seu Deus vai lhe mostrar muito mais do que aquilo que o senhor está pensando. E um dia eu fiz uma visita de surpresa e fui na casa da irmã. Só que ela tinha, irmão? Ela tinha um quarto da casa dela que eu vi com os meus olhos. Ela tinha um congal montado de tábua nas paredes da casa dela. Ela tinha um congal. Aquela irmã, ela era do batuque, do candomblé. E ela era da igreja também. Então ela ia na igreja, ela fazia batuque na casa dela, e o serviço que ela disse que ela era muito ocupada era isso. Ela tinha um sincretismo religioso, ela atendia pessoas na casa dela, fazia batuque na casa dela. Então era uma pessoa dessa maneira assim, por causa do nome de Deus, por causa das nossas atitudes, o nome de Deus é escandalizado. E também tem um irmão lá que
que comprou uma Bíblia uma vez, eu estava vendendo Bíblia, vendi Bíblia lá, teve uns irmãos lá que nunca me pagaram, e, sabe, coisas assim, de pessoas assim que eu fico pensando, né, irmãos? Se fazem para os crentes, se faz de crente para crente, imagina o que não faz de crente para o mundano. Eu fico pensando, se o teu comportamento na minha presença, dentro da igreja, com os irmãos da igreja, é um comportamento péssimo, como é que não é lá fora, lá longe da igreja? E é por isso que o nome de Deus é escandalizado. O que mais nos surpreende é que as pessoas vão para a igreja, querem ser abençoado, querem falar com Deus, querem dom, querem milagre na sua vida, querem respostas de Deus, mas a sua vida é uma vida suja, uma vida imunda. Como é que Deus vai operar numa vida assim, num vaso sujo? Como é que Deus vai derramar da sua água dentro de um vaso sujo? Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho meus defeitos, mas eu tenho as minhas qualidades. E eu procuro andar conforme a palavra do Senhor e me busco todos os dias. Eu me ajoelho e faço como Jó. Eu peço perdão a Deus porque vai que eu tenha cometido um pecado contra alguém. E aquilo que Deus mostra para mim, eu procuro me reconciliar com as pessoas. Que essa palavra fique no teu coração, irmão. Que você possa ser uma pessoa que não venha fazer escândalo na obra, escândalo do evangelho, escândalo na igreja, escândalo no teu bairro. Que você seja uma bênção. Que as pessoas possam olhar para você e ver que você é um cristão. Que você possa andar na rua de cabeça erguida, irmão. De cabeça erguida, minha irmã. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por ter colocado no meu coração essa mensagem. Que eu possa ser fiel à tua palavra. Que eu não venha causar escândalo no teu evangelho, escândalo na igreja. Que eu possa ser fiel, que eu possa ser sincero e verdadeiro na obra, Senhor. Me abençoe, me guarda, me livra das tentações, me livra de todo mal. Abençoe e guarda também essas pessoas. Que eles possam ser cristãos verdadeiros, obedientes à tua palavra. E que o teu Espírito, o teu nome seja glorificado, Senhor, através das atitudes, através da vida deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê um bom momento de reflexão na palavra. Amém.